Bom dia a todos novamente. Bom dia a todos do resto do país, né? Todos os estados estão recebendo a nossa transmissão. E vamos agora, nesse curso, dar uma pequena olhada nessa parte da matemática chamada de construções geométricas, que não deve ser confundida em absoluto com a expressão desenho geométrico. Desenho geométrico é uma atividade simplesmente de desenhar, fazer figuras. Não é isso que nós que pretendemos aqui. Construções geométricas é uma parte da matemática, que vai se dedicar a explicar, a justificar por que certos procedimentos conduzem à construção de certas figuras. As construções geométricas tiveram início há 2.500 anos e seguiu um curso paralelo com o desenvolvimento da geometria euclidiana. Geometria e construções geométricas sempre estiveram absolutamente ligadas. Uma não existia sem a outra. Era impossível falar numa sem falar na outra. A tal ponto que, muito antigamente, praticamente não se usava o termo calcular, era sempre construir. Nas duas últimas décadas do século XX, houve no mundo inteiro uma decadência da geometria nas escolas. As coisas passaram a ser muito simplificadas, até demasiadamente. O apelo intuitivo se tornou regra geral, tanto que nada mais era demonstrado. Os livros diziam assim: observando a figura, então vale isso. E todos os exercícios eram simplesmente de calcular. Calcule isso, calcule a área, calcule o valor de x em tal figura, calcule o comprimento, calcule o ângulo. Nesse período que eu estou falando, não havia nenhuma atividade de demonstração. Bom, felizmente, no final dos anos 1900, houve uma reação também no mundo inteiro, porque essa atitude não levava a nada e prejudicava seriamente o aprendizado. Então começou o resgate da geometria e das construções geométricas. Com o desenvolvimento da informática, com a utilização do computador na vida, começaram a surgir, então, para reforçar e facilitar o resgate das construções geométricas, os programas de geometria dinâmica, que estão hoje aí e sendo utilizados por todos. Inicialmente, o primeiro programa de enorme sucesso que surgiu foi o Cabri, e aqui no IMPA, nós usamos o Cabri o tempo todo. É um programa realmente ímpar, maravilhoso. Mas hoje eu vou usar outro. Quer dizer, não vou usar só o computador, não, vou usar isso aqui, também, essa coisa da antiga. Mas também vou usar o programa, eu vou usar o GeoGebra. O GeoGebra, ele, em termos de geometria, não é tão poderoso quanto o Cabri. Mas, para as nossas utilizações, é ótimo. O GeoGebra tem duas vantagens. Primeiro, que ele é grátis. Qualquer um pode baixar da rede e só vai no Google, digita GeoGebra, aparece logo o primeiro site, você pode baixar gratuitamente. Um pouco mais difícil é achar onde está o manual, porque ele não vem com o manual.
Então, procurando o manual do GeoGebra, vão acabar achando também. Tem várias versões. Procure a última, a mais recente, que é a versão 3.2. É muito fácil achar a versão 3.0, mas já existe a 3.2 que tem mais recursos. Outra vantagem do GeoGebra é que ele tem entrada algébrica. Então você pode digitar uma equação, uma função, e ele mostra gráficos, ele faz cálculo com vetores. Esse 3.2 já faz com matrizes. Enfim, ele tem recursos algébricos muito bons, muito bons. Então hoje eu vou usar um pouquinho dele. Tá? Bom, as construções geométricas, elas, como eu disse, tiveram origem lá na Grécia Antiga, 2.500 anos, e as regras eram e são extremamente rígidas. Só há dois instrumentos que se pode utilizar para a confecção de qualquer figura. A régua, que na perfeição grega não pode ter nenhuma marca. Essa daqui, por exemplo, é graduada, mas eu vou fingir que não existe. Uma régua só pode ser usada para desenhar a reta que passa por dois pontos dados. Quer dizer, se dois pontos são dados, através desse instrumento, eu passo a conhecer todos os pontos da reta que contém esses dois pontos. E o outro é o compasso, que tem a única utilidade, não serve para espetar pessoas e tal. A única utilidade é de desenhar uma circunferência de centro dado e que passe por um ponto dado. Esses instrumentos são muito antigos, né? E são ótimos. Os alunos, além de terem a possibilidade de fazer os desenhos no computador, devem, em algum momento da vida, também manipular um pouco esses instrumentos, porque com eles ele vai estar recordando e aprendendo muito mais a geometria que ele aprendeu com o professor na sala de aula. Atualmente, os quadros não são mais antigos como esse, né? O quadro de giz. Hoje em dia, o quadro é branco, né? Que se usa pilô. Aí a gente tem que fazer uma adaptação. Deixa eu só mostrar isso daqui. Isso aqui é a adaptação para o quadro branco. Então a gente pega um lápis desse que tem borrachinha na ponta, né? Corta um pedaço e fixa com fita, e também com um pilô a gente prende aqui, e aí, evidentemente, faz a mesma coisa. Tá? Centro e faz a circunferência, funciona perfeitamente. Muito bem. Então, os dois primeiros problemas que nós temos que saber resolver com esses instrumentos são os seguintes. Eu tenho uma reta e um ponto. Primeiro problema básico: traçar uma reta passando pelo ponto P que seja perpendicular à reta R. Bom, quero dizer o seguinte: esses objetos, ponto, reta, triângulo, circunferência, são objetos que não pertencem ao nosso mundo. São coisas inteiramente abstratas e imaginárias. Isso que a gente faz aqui é uma representação grosseira, né? É uma aproximação para que a gente possa enxergar alguma coisa. Mas todos esses objetos não estão aqui no nosso mundo. Enfim, como eu disse, né, é proibido usar o jeitinho, né? Não, parece que está aqui. Não. A régua só pode ser usada para desenhar uma reta que passa por dois pontos dados. Então, como é que eu posso encontrar uma perpendicular? Todas essas coisas precisam de um pouquinho de criatividade.
Faça com o centro em P uma circunferência, do qual a gente enxerga um pedaço dela. Cortando a reta em dois pontos A e B. Bom, hoje, falando para todos, vocês estão sem mesa, sem papel, então o que vocês, anotações, né? Vocês devem fazer assim grosseiramente, meio à mão livre, assim, porque não dá para usar compasso nem réguas aí onde vocês estão, não é? Então, um rabisco qualquer. Depois, quando vocês forem fazer os exercícios, aí vocês vão ter condições de trabalho melhores, tá? Fazer uma figurinha mais interessante. Muito bem. Fazendo isso, eu pego novamente o meu compasso com uma abertura também qualquer. Observe. Eu vou fazer um arco de circunferência com centro em A. E, importantíssimo, com a mesma abertura, eu vou fazer um arco de circunferência com centro em B. E aqui eu tenho um ponto Q. Percebeu o que eu fiz? Repetindo. Com o compasso aberto, numa abertura qualquer, maior do que a metade da distância entre A e B, fica claro, né? Um arco de circunferência com centro em A, e com a mesma abertura, um arco de circunferência com centro em B. Eu afirmo que a reta PQ é perpendicular à reta dada. Tá certo isso? É perpendicular mesmo? O que é importante nas construções geométricas é que fazer o desenho não basta. Aliás, o desenho é o que menos importa. O que importa é a justificativa. Por que, fazendo esse procedimento, eu encontro uma reta passando por P e perpendicular a R? Por que é perpendicular? Com isso, nós vamos ter que buscar os nossos conhecimentos de geometria. Por exemplo, quando eu fiz a primeira circunferência com centro em P, eu estou garantindo que a distância PA é igual à distância PB. Ora, se um ponto P tem mesma distância a dois outros, ele pertence a digamos, um lugar geométrico, para já usar essa palavra, muito famoso. Quem é? A reta mediatriz do segmento AB. Quando eu fiz a mesma coisa para cá, né, com centro em A, tracei um arco e com o mesma abertura tracei o segundo, eu estou garantindo que QA é igual a QB. Então, o ponto Q também pertence à mediatriz de AB. Então, se eu tenho dois pontos de uma reta, né, se eu tenho dois pontos da mediatriz, a reta PQ é a mediatriz e, portanto, é perpendicular. Ora, quando eu falo dessa forma, eu já devo ter definido mediatriz e eu já devo ter provado duas coisas fundamentais sobre a mediatriz. Então, antes de fazer essa construção, eu devo ter definido a mediatriz, é a reta perpendicular ao segmento AB que contém o seu ponto médio. E eu devo demonstrar duas coisas. Se P pertence à mediatriz, então PA é igual a PB. E segundo, eu devo demonstrar o seguinte: se eu tenho um ponto R que não está na mediatriz, eu devo provar que RA é diferente de RB.
Então, foi na verdade isso que eu usei aqui. Né? Ao obter um ponto Q, onde QA igual a QB, então, certamente, o ponto Q está na mediatriz. É impossível obter um ponto que seja equidistante de dois outros e não esteja na mediatriz. Então, qualquer construção, ela vem sempre fortemente acompanhada da justificativa, né, e de teoremas que garantem a validade daquilo. O segundo problema que a gente precisa resolver é o da paralela. O problema da paralela tem uma reta R e um ponto P. E agora o problema é desenhar a reta que passa por P e é paralela à reta R. Não vale o recurso de ficar ajeitando, né? A reta só pode ser desenhada se eu conheço dois pontos. Então, usando só estes instrumentos, como fazer a paralela. Essas coisas envolvem certos truques. Não sei se truque é a palavra certa, mas artifícios, né, que não foram descobertos instantaneamente. Demorou um pouco, né? Então, pegue o seu compasso com uma abertura qualquer maior do que a distância do ponto à reta e faça com centro em P, um arco de circunferência. Então, com uma abertura maior que a distância de P até a reta, desenhe uma circunferência. Só preciso enxergar um arco. Você obteve um ponto A. Com centro em A, a mesma abertura, um outro arco de circunferência cortando a reta em B. Ainda com a mesma abertura, com centro em B, um arco de circunferência passando por A. Então, 3 arcos. Primeiro, centro em P, cortando a reta R em A. Segundo, centro em A, cortando a reta R em B. Terceiro, centro em B, cortando a primeira circunferência em C. Eu afirmo que a reta PC é paralela à reta R. Então, se eu tenho 2 pontos, eu tenho a liberdade de usar a reta, a régua, né, e obter esta reta. S. Eu afirmo que a reta S é paralela a R. Então, não basta esse tipo de receita. Para fazer a paralela, faça isso. O que nos interessa é por que fazendo dessa forma, a reta é paralela. 1 minuto para raciocinar, se alguém quiser apresentar um argumento. Por que saiu paralelo? Veja, PA, esse segmento que está invisível aí, que eu não desenhei, é igual a AB, que é igual a BC. Essa figura P e que é igual a CP, não, por causa disso, ó, PC, CP. PA igual a AB, igual a BC, igual a CP. Que figura é essa PA, BC? Mas por que é paralelogramo? Paralelogramo, o que é paralelogramo? É o quadrilátero que tem os lados paralelos. Eu não desenhei nada paralelo.
Paralelo foi a minha conclusão que é paralelo. Mas eu não desenhei paralelo algum. Eu fiz com que essa distância, PA, seja igual a PB, seja igual a BC, seja igual a CP. Então eu desenhei aqui um quadrilátero que tem os 4 lados de mesmo tamanho. Como é o nome do quadrilátero que tem os 4 lados de mesmo tamanho? Losango. E um losango, ele é também um paralelogramo. Né? Quem é losango também é paralelogramo. Por isso, os seus lados opostos são paralelos. Então, qualquer construção está vinculada fortemente às propriedades. Então, por exemplo... Podia usar a primeira solução? Sim, claro, sem dúvida. O Luiz Henrique, como matemático, o matemático gosta de ser muito econômico e, no lugar de tentar um passo ousado, ele procura reduzir o problema a um outro que ele já sabe fazer com segurança. Então ele disse assim, eu poderia resolver esse problema através do problema anterior. Realmente, eu posso, tendo feito essa perpendicular, desenhar uma nova perpendicular, passando por P, sendo perpendicular à reta PQ. Perfeitamente. Então, desenhando 2 perpendiculares, eu tenho a paralela. Perfeitamente. Vamos mostrar aqui agora. Temos um vírus atacando aqui, hein, gente? Até logo. Se eu peço a um aluno, meu filho, desenhe um quadrado, certamente ele vai ajeitar as coisas de tal maneira a obter uma figura que se pareça com um quadrado. Então eu quero desenhar um quadrado cujo lado seja conhecido. Então eu vou desenhar um segmento. Eu quero construir um quadrado cujo lado seja o segmento AB. Bom, quero dizer o seguinte, depois que o problema da perpendicular e da paralela estão resolvidos, eu não preciso usar esse procedimento sempre que eu desejar uma paralela. Eu posso tomar a liberdade, né, de usar aqui os meus quadros e tudo, quer dizer, para abreviar as construções, mas eu já sei que isso é um problema que já está resolvido. Então, nos programas de geometria dinâmica, eu posso, por exemplo, pedir aqui nessa janelinha uma reta perpendicular, né? Então, pelo ponto A, eu posso desenhar a perpendicular ao segmento AB, pelo ponto B da mesma maneira, né? Ou seja, eu já posso usar atalhos. Quer dizer que para eu construir um carro novo, eu não preciso voltar a inventar a roda. Eu já posso usar aquilo que eu já sei fazer. Bom, se eu pretendo construir um quadrado, eu tenho AB, que é um lado, eu já tenho as laterais, né, as retas perpendiculares, e eu preciso ter a mesma medida. Então, nós usamos a circunferência de centro B, passando por A, e na interseção eu tenho ponto mais um ponto. Agora, eu já sei fazer uma paralela, reta paralela, passando por C, paralela ao segmento AB, e na interseção eu tenho ponto D. Então vamos também passar um minuto aqui para justificar por que ABCD é um quadrado. Bem, primeiro, ABCD é um paralelogramo? É um paralelogramo porque a reta de cima é paralela à de baixo
e a reta da esquerda é paralela à reta da direita, porque ambas são perpendiculares ao mesmo segmento AB. Então, é um paralelogramo. Uma das propriedades do paralelogramo é que os ângulos opostos são iguais. Então, se esse ângulo em A é reto, o ângulo em C também é reto. Se o ângulo B é reto, o ângulo D também é reto. Com essa justificativa, ABCD possui os 4 ângulos retos. Que figura possui os 4 ângulos retos? Absolutamente. O retângulo. Quem possui os 4 ângulos retos é o retângulo. Muito bem. Agora, voltando à justificativa. Como é um paralelogramo, os lados opostos também são iguais. Então, o lado AB é igual ao lado CD. E o lado BC é igual ao lado AD. Mas acontece que essa circunferência garante que o lado BC é igual ao lado BA. Consequentemente, os 4 lados aqui também são iguais. Então, essa figura tem os 4 ângulos retos e os 4 lados iguais. Ela é, por um lado, um retângulo e, por outro lado, é um losango. Logo, é um quadrado. A riqueza das construções geométricas reside nisso. É que você está sendo permanentemente instigado a justificar essas construções, né, essas receitas que sozinhas elas não têm o menor sentido. Faça isso, depois faça aquilo, traça paralela. Isso não leva a coisa nenhuma. Não é? O que é interessante é que a gente se obriga a justificar. Bom, normalmente é evidente que para tornar as coisas mais bonitas, eu desenho segmentos por cima e eu tenho o recurso de esconder as figuras que eu não necessito mais. Essa figura, repara só que ela mantém todas as propriedades e eu posso manipular, eu posso diminuir o tamanho, posso girar, posso fazer o que quiser, que ela sempre será um quadrado. Ela não se deforma nunca, né? Por quê? Porque foi construída de acordo com as propriedades. Tá? Não há nada que foi ajeitado, né? Tudo foi feito de acordo com as propriedades. Eu tinha que ter desligado isso, né? Mas não desliguei. Paciência. Tá tudo bem. Volto para o quadro. Duas coisas rápidas. Duas construções elementares são necessárias. São muito rápidas e intuitivas. Aqui uma coisa parecida, né? Aqui eu tenho o segmento AB e quero desenhar a mediatriz, como fazer isso. E aqui eu tenho um ângulo e quero desenhar a sua bissetriz. Isso que eu estou fazendo está nessa apostilinha, né, chamada Construções Elementares, que é a base de tudo. Depois vem os problemas. Então, para a mediatriz, vocês já me viram manipular isso daqui, vão entender perfeitamente, né? Uma circunferência com um raio maior que a metade da distância entre A e B, uma circunferência de centro A, que você não precisa ver toda ela, né?
e com o mesmo raio uma circunferência de centro B. Também não há necessidade de desenhar a circunferência inteira. Ponto P, ponto Q. E a reta PQ é a mediatriz. Qual é a justificativa? Porque, peraí, vamos lá, com calma. Mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de um segmento e é perpendicular. Por que fazendo essa mágica, essa reta, por que ela passa no ponto médio e por que é perpendicular? Sempre tem que justificar. Bom, o meu balé do compasso, né, indica que PA é igual a AQ, que é igual a QB, que é igual a BP. Essa figura invisível que está aqui, que quadrilátero é esse? Losango. Losango é paralelogramo? É, então ele possui aquela famosíssima propriedade de que as diagonais se cortam no ponto médio. Isso, então é ponto médio. E também o losango tem a propriedade de que as suas diagonais são perpendiculares. Então, se o professor já deu esse capítulo de quadriláteros e demonstrou, né, as propriedades das figuras, ele pode justificar. A mesma coisa, rapidamente, para desenhar a bissetriz, faça uma circunferência, né, de centro O, cortando os lados em A e B. Em seguida, com a mesma abertura ou outra abertura qualquer, obtenha um outro ponto equidistante de A e B. E eu juro que OP é bissetriz. Fácil justificar? É, né? A bissetriz, na verdade, ela é a mediatriz do segmento AB. Não é? É mediatriz do segmento AB. Então, essa reta em relação ao triângulo OAB, ela é mediana, porque passa no ponto médio de AB. E é a altura, porque é perpendicular a AB. Então, no triângulo isósceles, né, a mediana e a altura também é a bissetriz. Bom, um pequeno exercício.
Então eu proponho pensar no seguinte. Tá? Eu tenho, de um certo triângulo, eu conheço um ângulo, está ele aqui, o ângulo B. Eu conheço o lado BC, tem esse tamanho aqui, e o lado CA. Esse aqui. É muito comum nos problemas de construção a gente ter que imaginar por onde eu começo. Isso só a prática vai nos dar alguma segurança. Eu, por exemplo, eu vou começar olhando para o ângulo que é dado. Então, conheço esse ângulo, eu conheço este lado e conheço também este lado. Uma pergunta para vocês: será que todos os triângulos que tiverem esses três elementos são congruentes? O lado BC é dado, o lado verde AC é dado e o ângulo B é dado. Todos os triângulos que tiverem exatamente esses mesmos elementos são congruentes? Será que sim ou que não? Os casos de congruência de triângulo que a gente conhece são LLL, não? O que mais? Ângulo, lado, ângulo. O que mais? LAL, esses três são garantidos. Esse aqui se encaixa em algum desses? Não, né? Esse daqui seria um tipo ALL, né? Ângulo, depois lado. Será que isso aqui é um caso de congruência de triângulos? O curioso é que quando esse ângulo A for reto ou obtuso, isso é um caso de congruência. Mas quando o ângulo A é agudo, não é. E vocês vão ver isso claramente aqui. Eu tenho o lado BC, não é? Então sempre com o compasso, a gente não usa a régua porque ela não está graduada ainda. Então, para transportar um segmento de um lugar para outro, sempre com um compasso. Eu, portanto, encontrei o ponto C. E para encontrar o vértice A, eu sei que ele está a uma distância conhecida de C. Essa é a função do compasso, né? Desenhar uma circunferência de centro e raio dados. Então, eu pego com o compasso o comprimento de CA e... Perdão. Este comprimento aqui, X aqui, é o raio dessa circunferência. O que me indica que há duas posições possíveis para A. Aqui ou também aqui. Repare então que o triângulo ABC tem exatamente os três elementos dados. O triângulo ABC possui o ângulo dado, possui o lado BC dado, possui o lado CA dado, mas o triângulo A'BC também tem.
Não? Portanto, como eu disse, né? Dois triângulos que tenham exatamente esses três elementos nem sempre são congruentes, podem não ser. Bom, agora a próxima construção é da maior importância também. Que é o arco capaz. Para quem não conhece, o nome bem estranho. Imagine uma corda de uma circunferência e um ponto qualquer P. Desse maior arco AB. Imagine que esse ângulo seja alfa. Imagine outro ponto P1 desse arco. Pergunto, que ângulo é esse aqui? Alfa. Por que razão é o mesmo? Isso. Ele subentende o mesmo arco. O ângulo inscrito, né, tem por medida a metade da medida do arco oposto. Né? Então, esse ângulo APB, a medida dele é a metade da medida do arco AB, e o outro AP1B também é. Olha só. Daí veio o nome que todo ponto deste maior, todo ponto deste arco AB tem uma propriedade excelente. Um observador situado em qualquer um dos seus pontos, ele é capaz de ver o segmento AB segundo o mesmo ângulo. Né? As linhas de visada formam sempre o mesmo ângulo. Então, este arco se chama assim, arco capaz do ângulo alfa construído sobre AB. Não é difícil perceber que se eu imagino um ponto Q no interior, então o ângulo AQB será maior ou menor que alfa? AQB. Esse é o maior que alfa. E se eu imagino um ponto fora, AQB é menor que alfa. Como fazer, então, para desenhar isso? Eu tenho um segmento. Eu tenho um segmento. Eu tenho um ângulo.
eu quero desenhar exatamente isso, o arco capaz do ângulo alfa sobre o segmento AB. Vamos fazer isso aqui. Temos mais vírus, John? Mas eu tenho um eliminador de vírus aqui. Fantástico. Não é? Bem, cadê o show? Vamos ver aqui ou não? Então aqui eu tenho um segmento AB e deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a questão do ângulo. Na pureza das construções geométricas, dar um ângulo significa desenhar isto aqui. Tá? Em algum lugar, isso significa é dado o ângulo alfa. Na pureza das construções geométricas não há medidas. Tá? Então a regra é lisa. Ocorre que, para tornar as coisas práticas, nós permitimos falar num segmento de 5 centímetros, falar num ângulo de 30 graus. Então vamos proceder assim. Eu quero um arco capaz, digamos, de 50 graus. A primeira coisa a fazer é a mediatriz do segmento AB. Como nós já sabemos fazer essa construção, eu também me permito uma liberdade, olha só, já pedi a mediatriz. Então ele já fez as nossas construções e nos indicou a mediatriz. Em seguida, nós vamos construir o ângulo dado nesta posição. Nós vamos, então, desenhar uma semirreta AX de tal forma que o ângulo BAX seja aquele que eu quero. Eu tenho essa possibilidade aqui, ângulo com amplitude fixa, BA. Eu pedi 50 graus, né? 50 graus, eu quero sentido horário, também não podia ser, ele me indica então o que está X ali no meu quadro, ele botou belinha por conta dele, ele é chato. Então aqui está o ângulo. Muito bem, então o que fizemos até agora? Mediatriz de AB e um ângulo BAX do valor que eu quero. Em seguida, vai gravando porque eu vou pedir a justificativa, tá? Pelo ponto A, uma reta perpendicular a essa semirreta AX. Interseção. C é o centro do arco capaz. Então, se eu peço a circunferência de centro C, passando por A e, consequentemente, por B, eu afirmo que o maior arco AB, esse de cima, é exatamente o arco capaz de 50 graus. Ou seja, se eu assinalo um ponto sobre este arco, o ângulo A, ele botou ponto D, porque ele quis. DB, esse ângulo ADB é sempre 50 graus. Vamos pedir a medida dele.
Peraí, ele está... Eu não sei se ele está contando agora em sentido... Ele gosta sempre de contar em sentido anti-horário. Vamos ver se... Isso. Está vendo 50 graus lá em cima? Observa que... Opa, perdão. Que eu posso mover à vontade e o ângulo continua 50 graus. Então, isso eu te dei a receita, né, de como fazer o arco capaz. Vai ficar para de tarde você justificar por que isso dá certo. Né? Por que modificando, colocando o ângulo nessa posição, traçando a perpendicular, por que sai realmente um arco capaz de 50 graus. Bem, quadro. Um exemplo que eu vou precisar para a sessão da tarde é o problema do caminho mínimo. O problema é o seguinte, para não precisar escrever. São dados 2 pontos do mesmo lado de uma reta R. Tá? Então o problema é o seguinte, construir significa, né, usando os seus instrumentos régua e compasso, né, obter um ponto P da reta R, tal que AP mais PB seja o menor possível. Mínimo. Então, você sai de A, visita alguém aqui na reta R, que está em P, e de P você vai a B. Mas eu quero que o percurso total, AP mais PB, seja o menor possível. Onde deve estar esse ponto P? Esse é o meu problema. Bem, vou dar a receita e vocês vão me justificar. Primeira coisa que eu vou fazer é vou traçar por P uma perpendicular à reta R. Esse é um problema já resolvido, ó? Então vocês me permitem esse abuso de usar um esquadro. Um instrumento horroroso. Em seguida, concentro neste ponto M uma circunferência de centro M passando por B, para obter este ponto B'. Essa construção me permitiu achar o ponto B'. Como se chama ele em relação a B? Simétrico de B em relação a R. Eu afirmo que, ligando A B', o ponto P tem que estar aqui. Esse é o ponto P, tal que AP mais PB é o menor possível.
Por quê? Mais uma vez, dei a receita. Não vale nada se vocês não me justificarem. A reta R, em relação ao segmento BB', ela é a... Reta R, em relação a BB', ela é a mediatriz. Então, está claro que, então, PB é igual a PB'. Ó. Então, AP mais PB é AP mais PB'. Ou seja, AP mais PB é igual a AB'. Gostaram, né? Então, fazer o percurso AP mais PB é a mesma coisa que sair de A e ir direto até B'. É o mesmo tamanho. Ó. O que eu tenho que provar? Que se eu pegar um outro ponto Q da reta R, eu tenho que provar que essa distância AQ mais QB é maior do que aquela. É maior do que isso aqui. Porque esse aqui é igual, né? Bom, mas isso não é difícil. Então vamos pegar um ponto Q da reta R que não seja o ponto P. Pode estar de um lado, pode estar do outro. A reta R continua sendo a mediatriz de BB'. Então é claro que QB e QB' continuam iguais. Então, para o ponto Q, AQ mais QB é igual a AQ mais QB'. Só que AQ mais QB', se vocês olharem o triângulo AQB', não é? A soma de dois lados de um triângulo é maior que o terceiro lado. Então, isso é maior que a AB'. Então, o ponto P cumpre a condição que a soma das duas distâncias é igual a AB'. E para um outro ponto Q, né, diferente de P, essa soma dá maior do que a AB'. Então, o ponto P é a solução mesmo. Não só isso, como nessa trajetória, como o triângulo PBB' é isósceles e a altura também é bissetriz, estes ângulos são iguais e o de baixo tem oposto pelo vértice aqui. Então, o mínimo desta soma, AP mais PB' ocorre quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, coisa que ocorre, então, nos espelhos, né? Quando incide num espelho plano. Em que outro lugar a gente enxerga também essa propriedade? Na mesa de sinuca, não é? Quando se joga sem efeito, uma bola, quando incide obliquamente numa tabela, ela se reflete, né, da forma como está desenhado aqui, com um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Essa situação tem diversas aplicações, uma delas está na lista de exercícios da tarde. E ainda não posso deixar de tocar 6.
nesse problema. Eu tenho uma circunferência um ponto exterior desejo traçar por P as retas tangentes. Ou seja, eu quero isso aqui, ó. Só que, repare, isso aqui é proibido. Eu não posso pegar a régua e encostar na circunferência. Isso é pior que xingar a mãe. É pecado mortal. Você não pode, né, pegar uma reta, passar por um ponto e fazê-la encostar na circunferência. Né? Uma reta só pode ser traçada quando você conhece dois dos seus pontos. Então eu preciso, antes de mais nada, descobrir onde estão os pontos de tangência, né? Antes de desenhar a tangente. Meu problema é saber aonde é que eles estão. Eu sei que eles são simétricos. Imagine, então, há uma frase que nós usamos muito, que é imaginar que o problema já esteja resolvido. Então, eu tenho o ponto O, eu tenho o ponto P e desejo achar esse ponto T. Então, eu quero achar o ponto T antes de fazer a reta. Que propriedade eu vou usar? Quando eu ligo OT, o que acontece com esse raio e essa tangente? São perpendiculares, não é? Ora, mas dessa maneira, o ponto T, ele está vendo o segmento OP segundo um ângulo reto. Repara o seguinte, aqui eu digo que o ponto P, ele vê o segmento AB segundo um ângulo alfa. Ele está no arco capaz do ângulo alfa. E aqui eu tenho um ponto T, que é capaz, de ver o segmento OP segundo um ângulo reto. Então, o ponto T, ele pertence, né, a esse conjunto de pontos, a esse lugar geométrico, chamado arco capaz de 90 graus sobre um segmento. Qual é o arco capaz de 90 graus sobre um segmento? É uma semicircunferência, não é? Todo ponto de uma semicircunferência tem essa propriedade. Todo ponto de uma circunferência subtende um ângulo reto, escreve um ângulo reto. A semicircunferência, né, se chama assim, arco capaz de 90 graus. Então, rapidamente, vamos fazer isso aqui no nosso desenho. Dados os pontos O e P, existe a reta OP. Para desenhar a circunferência de diâmetro OP, eu preciso do ponto médio de OP. Então, eu vou achar a mediatriz. Repara que eu não preciso também enxergar a mediatriz inteira. No momento, eu só estou precisando do ponto médio de OP. O ponto médio de OP me permite traçar a circunferência de diâmetro OP. E esta circunferência
determina os pontos de tangência T e T' sobre a outra. Agora sim, utilizando corretamente a régua, a reta a reta TP, aqui a reta TP e a reta T'P são tangentes à circunferência. Tudo isso que quer dizer, vocês viram algumas coisas eu fiz no quadro, algumas coisas a gente fez ali no programa de geometria dinâmica. Enfim, dá para se divertir bastante, não é? Os problemas da tarde, eles não são, evidentemente, muito fáceis. Principalmente para quem não tem o hábito de praticar isso. Eu sei que tem muita gente que está começando a ver a manipulação de régua e compasso agora. Mas é ótimo que a gente discuta as possibilidades de solução à tarde. Tá bem? Então, agradeço a vocês a atenção e vou ficar 5 minutinhos com o pessoal do Rio para falar dos grupos de trabalho. Tá bom? Ok. Até a tarde, então.